Começa agora Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 2 de junho de 2021. Eu sou o Mauro Ramos. Apresentação junto com Cosmo Silva de mais um Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Médica e infectologista vetada pelo governo Bolsonaro disse hoje na CPI da Covid que estímulo ao uso da cloroquina contra a Covid-19 é delirante e coloca Brasil na vanguarda da estupidez mundial. A Polícia Militar diz que arquiteto que se suicidou em São Paulo... Diz que arquitetos se suicidou em São Paulo, mas amigos querem investigação da morte. Campanha nacional contra o trabalho infantil começou nesta quarta-feira. Após um ano do caso Miguel, a denúncias coletadas pela Missão de Direitos Humanos na Colômbia incluem estupros, tortura e perseguição. O número de conflitos no campo em 2020 é o maior dos últimos 35 anos. Então, 5 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. No Instagram, @Rádio Brasil Atual. No Twitter, @RA Brasil Atual. Ou no WhatsApp, o número é 11 96893 7672. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura. A tarde de quarta-feira na capital paulista está parcialmente nublada. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus. O tempo está seco e vai continuar assim. A umidade relativa do ar está nos 30%. E hoje vai ser mais um dia sem previsão de chuva. A madrugada será fria, com temperatura na casa dos 16 graus. No ABC Paulista, a tarde de quarta-feira está pouco nublada. Neste momento, 24 graus na região. Hoje não tem possibilidade de chuva. Durante a noite, a temperatura cai, ficando na casa dos 16 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde também está parcialmente nublada. Os termômetros marcam 23 graus agora. Em Mogi não tem previsão de chuva. A noite vai ser de tempo firme e seco. A temperatura cai e atinge os 13 graus durante a madrugada. Em Santos, a tarde está pouco nublada, agora 24 graus na região. Sem previsão de chuva na Baixada Santista. O período da noite não será tão frio, com temperatura na casa dos 21 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço. 5 horas e 4 minutos e vamos saber a situação do trânsito na capital de São Paulo. Segundo a CET, que é a Companhia Paulista de Engenharia de Tráfego, neste exato momento são 27 quilômetros de lentidão em toda a cidade. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, região oeste e sul, com 10 quilômetros, respectivamente, de lentidão. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, vamos saber a situação do metrô para quem pretende se utilizar os trens do metrô na tarde desta quarta-feira. Segundo o Metropolitano, a companhia que administra o metrô na cidade de São Paulo, todas as linhas operam em situação normal. Saindo dos trens do metrô, vamos saber a situação dos trens da CPTM. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que cortam aí a capital e a região metropolitana, incluindo aí o ABC Paulista, todos os trens operam em situação normal, tá aí, portanto, o trabalhador, a trabalhadora que vai precisar se utilizar dos trens da CPTM não vão encontrar nenhum problema.
E agora vamos saber a situação para quem pretende seguir rumo à Baixada Santista pela rodovia Anchieta ou rodovia dos Imigrantes. Segundo a Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, tanto para quem sobe da Baixada Santista para São Paulo e o ABC Paulista pela rodovia dos Imigrantes e rodovia Anchieta, como para quem desce para a Baixada Santista, a situação é normal, não vão encontrar nenhum problema. Atenção, caros ouvintes da Rádio Brasil Atual. Gato com fome marcando presença e fazendo o maior carnaval. Pra mandar o seu WhatsApp, não deixe pra depois. 96893-7672. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. 5h06. A dificuldade de acesso a celular e internet dificultou a população mais pobre de realizar o cadastro do auxílio emergencial, de acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas. O levantamento do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV aponta que a exclusão digital atingiu boa parte das classes D e E. Segundo o estudo, 20% dos entrevistados que compõem a faixa mais pobre da população não tinham o celular para pedir o benefício, enquanto outros 22% alegaram falta de acesso à internet. O levantamento usou como base o painel TIC Covid-19 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. De acordo com Lauro Gonzalez, coordenador do Centro de Estudos da FGV, a tecnologia pode estar acessível, mas precisa ser utilizada para que se transforme no bem-estar e consiga concretamente representar alguma coisa, como nesse caso, ajudar na obtenção do auxílio. Ele destaca que as pessoas ainda têm dificuldade de baixar aplicativos em geral, mas boa parte apontou dificuldade especificamente em baixar o aplicativo da Caixa. São 5h07 e um documento lançado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva aponta a relação dos agrotóxicos com o agravamento da Covid-19. O maior mercado consumidor mundial desses produtos, que tende a aumentar, o Brasil avança para chegar a 500 mil de mortos. Segundo os pesquisadores, os agrotóxicos têm efeitos no sistema imunológico e neurológico, e a Covid-19 é uma doença sistêmica, o que pode agravar os quadros de infecção. Essa relação dos agrotóxicos com a Covid-19, aliás, tem um nome ainda pouco conhecido: sindemia. É a interação sinérgica entre duas ou mais doenças que se desenvolvem simultaneamente em indivíduos de um dado grupo populacional marcado por condições socioeconômicas desfavoráveis, como populações indígenas, negras e de trabalhadores rurais pobres, afetando negativamente a evolução de cada uma dessas doenças. O estudo aponta ainda que o desflorestamento e a exploração de recursos naturais, acentuados nos dias atuais, podem causar outras pandemias tão graves como a Covid-19. Participaram do estudo do Grupo de Trabalho Saúde e Ambiente da Abrasco, a Rede Internacional para a Eliminação dos Poluentes. Agora são 5h09. Já a gente vai falar sobre a participação da médica infectologista Luana Araújo, que participou hoje da CPI da Covid, de fato ainda está participando, que foi anunciada em maio como secretária especial do enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, mas teve a indicação retirada 10 dias depois. Mas antes de falar da sessão de hoje, a gente conversa sobre a sessão de ontem da CPI da Covid, porque a médica Nise Yamaguchi contrariou o chefe da Anvisa em relação à mudança da bula da cloroquina, como a gente informou ontem, e a comissão sugeriu uma acariação. A médica também negou a existência do gabinete paralelo da saúde e reafirmou a suposta eficácia do tratamento precoce. O repórter Daniel Lamir vai trazer o resumo da sessão de ontem. A médica Nise Yamaguchi contradisse a versão do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, sobre as medidas para promover o chamado tratamento precoce contra a Covid-19.
Em depoimento à CPI que trata sobre a pandemia, nesta terça-feira, dia 1º, Nise Yamaguchi disse que não houve tentativa de alterar a bula da cloroquina por meio de decreto presidencial. Ela afirmou que se tratava apenas de um documento para garantir a dispensação, ou seja, fornecimento da cloroquina para utilização de acordo com recomendação médica e o que ela considera como livre consentimento do paciente. A resposta foi dada ao relator da CPI, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. A senhora minutou? Não minutei. Então, de quem foi a ideia, já que vossa senhoria foi quem defendeu? Não houve minuta de bula, senhor senador. É isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou perguntando. E eu não participei de nenhuma minuta. A versão de Nise Yamaguchi entra em contradição com o depoimento prestado por Antônio Barra Torres. À CPI, ele afirmou que, em uma reunião realizada no Palácio do Planalto, Nise Yamaguchi estaria mobilizada para alterar a bula do medicamento. No último dia 11, ele relatou ainda uma resposta ríspida à investida da médica Nise Yamaguchi. Esse documento ele foi comentado pela doutora Nise Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Antes do depoimento de Antônio Barra Torres, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também havia se referido ao episódio da tentativa de mudança da bula da cloroquina. Ainda assim, Nise continuou negando. Não minutei, inclusive esse papel que estava em cima da mesa, ele só falava sobre dispensação de medicamentos. Não perguntamos sobre isso. Eu não minutei. A senhora minutou ou não minutou? Não minutei. Nise Yamaguchi chegou a oferecer à CPI cópia do suposto documento que trataria, segundo ela, sobre a disponibilização do medicamento. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, presidente da comissão, contestou a médica novamente, afirmando que não haveria cópia do alegado documento e que o original teria sido rasgado pelo então ministro da Casa Civil, General Braga Neto. Omar Aziz sugeriu a convocação do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, para fazer a acareação. Anteriormente, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, chegou a sugerir que o depoimento fosse encerrado, isso diante das contradições apresentadas pela médica. Ele sugeriu que Nise Yamaguchi fosse reconvocada, desta vez na condição de testemunha. Hoje sua participação se deu como convidada. Ainda assim, ela prestou juramento e se comprometeu a dizer apenas a verdade. Omar Aziz também questionou a médica afirmando que ela estava omitindo informações. Nise Yamaguchi disse, por exemplo, desconhecer a existência do chamado Gabinete Paralelo, que orientava o presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a CPI tem documentos que comprovam que pelo menos 24 reuniões foram realizadas pelo grupo. Em pelo menos uma, contou com a participação da médica. Além disso, listaram inúmeras visitas de Nise Yamaguchi ao Ministério da Saúde. A médica também relativizou sua opinião passada sobre a tese da imunidade de rebanho. Disse que, por conta das novas variantes do vírus, esse objetivo dificilmente seria alcançado. Ela chegou a negar inclusive a importância do isolamento social, apresentando supostos dados de que 85% dos internados em Nova York, nos Estados Unidos, em meados do ano passado, tinham se contaminado em casa. Além disso, ela reafirmou que o alegado tratamento precoce salvaria vidas, mas não soube responder por quais motivos o Brasil figura na liderança dos rankings mundiais de mortes pela Covid-19 diante da alegada eficácia do tratamento. Ela também evitou opinar sobre as posturas adotadas por Bolsonaro diante do isolamento, bem como sobre as consequências do atraso na compra de vacinas. Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual, Daniel Lamir.
São 5 horas e 14 minutos e agora vamos trazer as notícias de hoje da CPI da Covid-19 no Senado. Isso porque a médica infectologista Luana Araújo prestou depoimento nesta quarta-feira na CPI da pandemia. Durante a manhã, ela falou sobre o trabalho que realizaria no Ministério da Saúde, propondo uma articulação com estados e municípios e unificação do discurso para o combate da Covid-19. Luana Araújo defendeu a testagem em massa como forma de impedir a disseminação da doença e classificou de esdrúxula a discussão sobre o uso de cloroquina no tratamento precoce. Da Rádio Senado, Érica Christian. A médica Luana Araújo disse aos senadores que não sabe os motivos de não ter sido mantida no Ministério da Saúde. Ela foi anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga no dia 12 de maio, trabalhou alguns dias aguardando a nomeação que era esperada para muito brevemente. Porém, segundo Luana, como essa publicação no Diário Oficial não saiu no prazo combinado, no prazo relatado pelo ministro Marcelo Queiroga, ela já havia entendido que não permaneceria no cargo. Luana Araújo reiterou o posicionamento contra o tratamento precoce, afirmando que todos defendem uma solução rápida, mas que não existe. Reforçou que a Covid-19 é um vírus e que o vírus para esse vírus não há ainda uma medicação e sim a vacinação. Ela disse que assumiu o cargo com o objetivo claro de fazer uma articulação entre os governos estaduais, municipais com o governo federal, numa ação única de combate à Covid-19. E disse que a outra preocupação seria com uma campanha informativa com um discurso único. Sem criticar diretamente o presidente Jair Bolsonaro, ela reforçou que comportamentos de determinadas lideranças, de fato, impactam negativamente no combate à pandemia. Luana Araújo comentou ainda que, se fosse consultada, falaria contrariamente à decisão do governo federal de sediar a Copa das Américas. Segundo ela, este não é o momento, considerando a possibilidade da inserção de novas cepas no Brasil e também de novas variantes. E lembrou que as delegações não terão tempo hábil de serem vacinadas para este campeonato que vai ocorrer em algumas cidades brasileiras, entre elas Brasília. Luana Araújo também fez vários elogios ao atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que ele é um homem da ciência, que defende medidas científicas, mas classificou de discussão esdrúxula a discussão sobre o uso ou não da cloroquina e de tratamentos precoces sem a comprovação científica. Ela respondeu a vários questionamentos dizendo que essa é uma questão vencida que não deveria nem ser debatida para não haver uma perda de tempo e que a necessidade, neste momento, é de resolver o problema da pandemia com vacinação e com testagem. Segundo ela, uma testagem mais rápida possibilitaria às autoridades a isolarem os pacientes com vírus e assim acabar com a sequência de disseminação. A Luana Araújo disse também, ela comentou que sai um pouco frustrada pelo fato de não ter continuado no governo, porque o objetivo dela era realmente resolver o problema da pandemia. Ela se classificou como uma técnica solucionadora e que não queria discutir muito o passado para tentar resolver. Confirmou que sofreu ameaças de pessoas que pensam diferentemente dela em relação aos tratamentos precoces. E uma outra informação, Thiago, é que o presidente da CPI, senador Omar Aziz, confirmou para a próxima quinta-feira o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, ele que foi hoje alvo de uma operação da Polícia Federal. A gente estava ouvindo então a Érica Christian, da Rádio Senado,
trazendo uma parte do depoimento da médica infectologista Luana Araújo na CPI da Covid. A médica Luana Araújo afirmou também que atualmente o Ministério da Saúde tem tido dificuldade para formar equipes. A gente vai com mais informações sobre a sessão de hoje na CPI da Covid-19 com o Rodrigo Rezende, da Rádio Senado. Em sua apresentação inicial na CPI da pandemia, a médica Luana Araújo, indicada para a Secretaria de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, mas que pediu dispensa 10 dias depois, destacou a sua formação. Aliás, mais de 320 dias. Esse seria o tempo que teríamos que ficar quietos para respeitar 1 minuto de silêncio para cada uma das mais de 460 mil mortes pelo Covid-19 no Brasil. Eu não pertenço ao mundo de vocês. Eu não sou um ser da política. Eu sou médica, infectologista, epidemiologista, técnica, leal aos meus pacientes e guiada pelo juramento médico que eu fiz. Sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com residência em infectologia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou filha de Minerva. Em um programa de mestrado com mais de 100 anos de história, eu fui a primeira pessoa do Brasil a receber a bolsa de estudos mais importante, da maior, mais antiga e mais bem ranqueada Escola de Saúde Pública dos Estados Unidos, quiçá do mundo. A Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, que vocês devem ter ouvido falar bastante durante essa pandemia. Ao responder ao relator da CPI, Renan Calheiros, e ao presidente, Omar Aziz, Luana afirmou que há dificuldade de formação de equipes no Ministério. E isso é muito importante que seja dito, porque nós temos cérebros incríveis dentro desse país. Eu abri mão de muitas coisas pela chance de ajudar o meu país. Não precisava ter feito isso, mas fiz. E estou aqui agora. Os senhores acham que as pessoas, de fato, que têm interesse em ajudar o país e competência a fazer isso, neste momento se sentem muito compelidas a aceitar esse desafio? Luana afirmou que começou a debater com Queiroga um novo programa de testagem e espera que ele possa ser efetivo a partir de agora. A médica, que é contra o tratamento precoce com o uso de remédios como cloroquina e ivermectina, ainda citou ameaças sofridas por ela e por outros infectologistas durante a pandemia. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. São 5h22 e a gente continua repercutindo o depoimento da infectologista Luana Araújo, que hoje afirmou também na audiência da CPI do Senado que não houve discussão com o ministro Marcelo Queiroga sobre tratamento precoce. Segundo ela, uma discussão como essa, neste momento, é delirante e contraproducente. O Rodrigo Rezende continua com as informações. Ao responder ao relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, a médica Luana Araújo afirmou que não houve discussão com o ministro Marcelo Queiroga sobre tratamento precoce e reafirmou sua posição sobre o assunto. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Mas a pergunta foi, conversou em algum momento? Não conversou, discutiu sobre esse assunto? Isso nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos. Porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Luana Araújo seria nomeada para a Secretaria de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. 5h24. Após participar de ato político junto a Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, Eduardo Pazuello ganhou cargo no governo federal com um salário de mais de R$16 mil. General da Ativa e ex-ministro agora é funcionário da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A reportagem é de Giorgia Cavicchioli.
O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi nomeado secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Com um novo cargo, o general vai receber um salário de aproximadamente R$16 mil. O anúncio aconteceu em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. A nomeação acontece 2 meses e meio após a demissão dele do cargo no Ministério da Saúde. General da Ativa, Pazuello tinha voltado ao Exército, porém, as Forças Armadas abriram uma apuração para entender a participação do oficial em um ato político que demonstrava apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A prática é vedada pelo regulamento militar. Durante o protesto, os dois não usaram máscaras. A ação aconteceu logo após o ex-ministro ter participado da CPI da Covid e ter pedido desculpas por não ter usado o equipamento de proteção em um shopping em Manaus. O ato de Bolsonaro contou com milhares de motociclistas que passearam pelas ruas da Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio, onde o presidente mantém uma residência. A manifestação terminou com um ato político e aglomeração na orla da praia, onde apoiadores do presidente se reuniram para ouvir o mandatário e seus correligionários. Dentre eles estavam Pazuello e o deputado federal Hélio Lopes, do PSL, que usava uma camiseta com a figura de Bolsonaro em cima de um cavalo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Georgia Cavicchioli. São 5 horas e 26 minutos. O vereador do PT de Recife, agredida durante manifestações contra Bolsonaro no último sábado, cobrou responsabilização aos executores e planejadores das ações violentas contra os manifestantes. Quem traz as informações é o repórter Daniel Lamir. A vereadora Liana Cirne, do PT, se reuniu com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, nesta terça-feira, dia 1º. Isso para exigir punição aos policiais envolvidos na repressão a manifestantes no último sábado, dia 29, no Recife. Liana Cirne foi atacada a queima-roupa com spray de pimenta enquanto tentava conter a ação violenta dos policiais na capital pernambucana nos protestos contra Jair Bolsonaro. Ela entregou ao governador uma representação disciplinar cobrando a apuração do caso e punição dos agentes envolvidos. Paulo Câmara afirmou que as cenas registradas no final de semana não representam a postura institucional da Polícia Militar de Pernambuco e prometeu a apuração rigorosa dos fatos. A parlamentar também solicitou acesso à sindicância instaurada contra os policiais na Corregedoria da Secretaria de Defesa Social. Para a vereadora, não só os policiais que participaram diretamente devem ser responsabilizados, como também os comandantes que planejaram a ação que ela classificou como brutal, violenta, truculenta e ilícita. À noite, o governador informou que aceitou a exoneração do comandante da Polícia Militar, o coronel Vanildo Maranhão. Além dele, outros 2 oficiais foram afastados. Eles se somam a outros 5 que já haviam sido punidos no dia da manifestação. Além disso, a vereadora afirmou que está sendo atacada nas redes sociais em ações coordenadas por representantes políticos do bolsonarismo, entre eles o deputado estadual Joel da Harpa, do PP. Ele ficou conhecido por ter participado da invasão de uma maternidade na capital pernambucana no ano passado, enquanto uma criança de 10 anos, que havia sido estuprada, realizava um aborto legal. Liana Cirne também confrontou o policial aposentado José Pires de Souza Filho, conhecido como Coronel Souza Filho, bolsonarista, o candidato derrotado nas eleições à Prefeitura de Palmares no ano passado, classificou como palhaçada as cenas que mostram Liana Cirne caída após ser atacada pelos policiais. Em sessão na Câmara dos Deputados, Liana Cirne falou sobre o fato. Vocês, cabras machos, que incitam a violência contra nós,
não chegam na agulha do meu salto alto. São os cabra-frouxo, covardes, que estimulam a covardia contra uma mulher desarmada, contra o povo desarmado. Covardes, incitadores da desordem. Vocês não representam a polícia. Meus alunos representam a polícia. Vocês são incitadores da desordem, incitadores da covardia, pois nós não temos medo. 2 pessoas que não participavam do protesto pacífico, mas estavam próximas ao local, receberam tiros de bala de borracha nos olhos e ficaram cegas, exemplificando a brutalidade da ação policial na capital pernambucana no último dia 29. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. 5h30. Com 84% da população adulta vacinada, caem mortes de indígenas por Covid-19 no Xingu. A média de casos diários de mortes pela doença está próxima a 0. Há 115 pessoas infectadas, mas com baixa gravidade. A reportagem é de Mariana Lemos. A vacinação avançada contra a Covid-19 no território indígena do Xingu já apresenta bons resultados. Os vacinados são 84% de todos os adultos entre as 16 etnias que habitam a região. Com a imunização rápida de quase toda a comunidade, a média de casos diários de mortes pela doença está próxima a 0,1 mortes diárias por Covid em abril. De acordo com o boletim epidemiológico apresentado pelo ISA, o Instituto Socioambiental, no último dia 31 de maio, ao menos 115 indígenas estavam infectados, mas com baixa gravidade. Os bons indicadores são confirmados pela CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e pelo Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena. Desde o início da pandemia, foram 1.311 casos confirmados em todo o território, com 18 mortes. Com prioridade no processo de vacinação, equipes de saúde percorrem as aldeias para aplicar os imunizantes, além de conscientizar sobre cuidados necessários e combater mentiras e fake news. Ao mesmo tempo, o ISA reforça a importância de continuidade dos cuidados com distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos. O Instituto lembra que os casos voltaram a aumentar nas últimas semanas devido à flexibilização por parte dos xinguanos. No momento, equipes do ISA e da ATIX, a Associação Terra Indígena Xingu, realizam uma nova rodada de vacinação entre as etnias para conscientizar aqueles que recusaram em outras oportunidades. Em comunicado, o ISA afirma que a propagação de fake news permanece inibindo alguns indígenas de se vacinarem. Os cientistas que atuam na região defendem que o diálogo direto é necessário para desconstruir as narrativas negacionistas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Gabriel Valeri, da Rede Brasil Atual, do Instituto Socioambiental e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Mariana Lemos. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. São 5h33. E agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, a gente vai fazer uma entrevista ao vivo com a doutora Vanessa Mateus, que é juíza de Direito e presidenta da APAMAGES, que é a Associação Paulista dos Magistrados. A gente vai repercutir com a doutora Vanessa a reforma administrativa que está ganhando corpo na Câmara dos Deputados. Semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade do projeto, e é sobre isso que a gente vai tratar agora com a doutora Vanessa Mateus, o que está em jogo com a possível reforma administrativa. Doutora Vanessa Mateus, boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Doutora Vanessa Mateus, o que está em jogo com a reforma administrativa que já começa a ganhar corpo na Câmara dos Deputados?
Olha só, eu acho que o que está em jogo hoje é a rigidez do serviço público tal como nós o conhecemos. Óbvio que ninguém pode dizer que o serviço público funciona com perfeição, como obviamente nada funciona com perfeição e tudo demanda reformas. As reformas são necessárias de tempos em tempos para aprimorar. Agora, nós temos visto um discurso de demonização do serviço público há algum tempo, há alguns anos inclusive, e nós achávamos que com essa pandemia e a demonstração de que o caminhar, de que o atendimento à população foi feito pelo serviço público e que o serviço público não parou em nenhum momento, e eu não falo só dos profissionais médicos da linha de frente, não. Eu falo dos profissionais médicos, eu falo do SUS, eu falo dos institutos de desenvolvimento de vacina, eu falo das instituições de ensino que continuaram fazendo a distância, eu falo do Poder Judiciário que não parou um único dia sequer, eu falo das instituições como um todo. Eu imaginei que a gente fosse ver uma valorização efetiva do serviço público. E não foi isso que a gente viu. A gente vê hoje nessa reforma uma quebra dos alicerces do serviço público. Valores muito caros, como o concurso público, a obrigatoriedade do concurso público e a estabilidade estão sendo colocados em xeque por essa reforma. Então eu acho que hoje, se eu puder definir em uma palavra, é o abalo dos alicerces que sustentam o serviço público hoje. Doutora Vanessa, muito boa tarde. Agora quem fala é o Mauro. Boa tarde, Mauro. Seja muito bem-vinda. Justamente sobre o primeiro assunto que você mencionou, sobre essa demonização dos funcionários públicos no Brasil. Em 2020, no ano passado, o ministro Paulo Guedes, né, da Economia, ele é o principal promovedor dessa reforma administrativa, e ele chegou a comparar todos os funcionários públicos a parasitas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, nesse discurso dele, né, ele criticava o aumento automático, né, a estabilidade também, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma certa contradição, né, quando o próprio governo faz mudanças para permitir o aumento de salários, por exemplo, dos ministros, né, dos militares que têm cargos no governo, como o próprio vice-presidente e até o presidente Jair Bolsonaro. O que a senhora poderia comentar em relação a essas aparentes contradições do discurso? É realmente uma preocupação a eficiência do Estado, ou quais são os motivos que estão por trás desta reforma administrativa? Mas a gente nem precisa ir tão longe, a gente encontra a contradição no próprio encaminhamento da reforma. A gente não precisa procurar num outro ato da administração, da máquina, do governo, para encontrar a contradição. Quando a gente lê a proposta de encaminhamento da reforma administrativa, encaminhamento ao Congresso por parte do ministro Paulo Guedes da reforma administrativa, ele fala que um dos motivos do encaminhamento dessa proposta é que se diz muito por aí que o Estado custa muito, mas entrega pouco. Então ele quer uma reforma que tenha, eu até anotei aqui, foco em servir, em valorização das pessoas, em agilidade, inovação, eficiência, racionalidade. Isso está no texto que foi encaminhado ao Congresso para aprovação da reforma. Eu queria que alguém me apontasse um único item dessa reforma em que a gente tem o foco em servir, em racionalização, em eficiência, em valorização das pessoas. A gente não tem nada. A gente tem uma reforma que prevê punição, que prevê demissão, que prevê desnecessidade de concurso, que prevê quebra de estabilidade, como se a estabilidade fosse uma garantia
do funcionário, pessoalmente do funcionário. Estabilidade nunca foi uma garantia do funcionário. É preciso que as pessoas entendam que a estabilidade no serviço público não é um prêmio para uma pessoa que um dia passou no concurso que nunca mais vai ter que ser colocada à prova. Não é isso. A estabilidade, ela garante que os cargos não sejam ocupados politicamente, que a gente não tenha uma troca a cada 4 anos no serviço público. A estabilidade é uma garantia das pessoas de que quem ocupa aquele cargo não é um amigo do governante, é uma pessoa competente que foi aprovada num concurso público, assumiu um cargo e não vai perder aquele cargo por não se sujeitar a uma pressão de um superior hierárquico. Então, quando eu sei que um processo meu está sendo analisado por um supervisor, por um funcionário público, eu sei que ele não pode sofrer uma pressão ali para decidir no meu processo, porque ele tem a estabilidade. Quando a gente tira a estabilidade do servidor público, a gente não está prejudicando o funcionário, a gente está prejudicando a população, que é a dona desse serviço público, a destinatária desse serviço público. Então a gente tem uma reforma que é uma contradição em si, porque ela fala no foco em servir, ela fala na valorização das pessoas, mas ela não traz isso. O que ela traz é possibilidade de contratação sem serviço público, possibilidade de demissão, quebra de estabilidade. Então você tem, veja a contradição. Você tem uma possibilidade de que você tenha uma repartição, um gabinete, um local formado por pessoas com estabilidade e por pessoas sem estabilidade, que em tese só vai valer para quem entrar a partir de então. Quem é mais facilmente objeto de pressão? Quem tem a estabilidade, tem um concurso público, ou quem está ali sujeito a ser demitido a qualquer momento quando mudar o político? É óbvio que a gente vai ter 2 classes de funcionários, um absolutamente sujeito à pressão e o outro protegido pela estabilidade. Ah, mas não é certo, a gente não concorda com isso porque a gente tem que ter avaliações, a gente tem que ter premiação, a gente tem que ter mérito. E a gente já tem isso. A legislação já prevê a possibilidade de demissão quando o funcionário público não entrega aquilo a que se propõe. A lei já prevê avaliações periódicas. A lei já prevê a possibilidade de corte de funcionários quando o limite orçamentário é ultrapassado. A gente não precisa de leis novas para isso. Isso que em tese se busca, isso já tem na legislação. O que essa reforma entrega não é isso. Certo, estamos conversando aqui com a presidenta da Associação Paulista de Magistrados, Vanessa Ribeiro Mateus. Doutora, a gente sabe que um dos argumentos, né, deste governo, e que vem talvez desde antes deste governo Bolsonaro, também do governo de Michel Temer, é o tamanho do Estado, esse argumento de que é preciso enxugar o Estado brasileiro, de que, dizendo que ele é muito enorme, que tem um peso enorme para as pessoas, para os cidadãos em geral no Brasil, e a gente sabe que a Associação Paulista de Magistrados contesta esse argumento. Eu gostaria que você falasse sobre esse aspecto também. Contestamos, sim. Em primeiro lugar, eu acho que a pandemia serviu para demonstrar que não importa qual a vertente política, não importa o quão liberal as pessoas se digam, o quão conservadoras as pessoas se digam, o quão progressistas as pessoas se afirmem, todo mundo entendeu a importância do Estado. Todo mundo entendeu a importância do Estado no Brasil. A gente precisou do Estado para atender a população, a gente precisou do Estado para desenvolver vacina, para produzir vacina, a gente precisou do Estado para recolocar as coisas nos seus devidos lugares, a gente precisou do Estado para restabelecer a autonomia e a igualdade entre os contratantes nos contratos. A gente precisou do Estado em todos os momentos da nossa vida. Então, eu acho que a gente entendeu a importância do Estado na população. É óbvio que a gente vai discordar um ou outro sobre o tamanho que esse Estado deve ser. A gente vai ter gente que diga que o Estado deve exercer apenas as funções típicas de Estado, que a reforma também não define quais são as funções típicas de Estado. A gente vai ter gente defendendo um Estado maior, um Estado exercendo outras funções que não as típicas de Estado, mas ninguém pode hoje duvidar da importância do Estado na vida da população. Agora, não é verdade que a gente tem esse tamanho todo. A gente fez uma audiência pública sobre a reforma administrativa, coordenada pela OAB, aliás, que eu parabenizo, que fez uma audiência pública muito importante, trouxe pessoas muito importantes para debater o assunto.
E um dos palestrantes, eu vou pedir mil desculpas por não dar o devido crédito a quem merece, porque eu não lembro qual foi o palestrante que trouxe os números do funcionalismo público em cada país, o percentual de funcionalismo público de cada país. E a gente tem dezenas e dezenas de países, e países muito mais desenvolvidos do que o Brasil, um número de funcionários públicos muito maior em relação ao total da população. Então isso não é verdade, esse número não é verdadeiro. O Brasil não é uma máquina inchada. Às vezes a gente pode dizer que é uma máquina que funcione mal, que poderia funcionar melhor, mas não porque ela é inchada. Então a gente precisa ter um diálogo franco, um diálogo honesto e um diálogo transparente. A gente sente muito isso na pele em relação ao poder judiciário, sabe, Mauro? A gente ouve falar assim, o PIB, o custo do poder judiciário no Brasil em relação ao PIB é maior do que todos os outros países. Ninguém fala do tamanho da abrangência do poder judiciário, do número de litigantes do poder judiciário no Brasil, do número de processos no Brasil, do número da gratuidade, que é muito maior. Então, se você for fazer o cálculo por processo, o nosso é muito inferior a qualquer outro país do mundo. Então, essas comparações não são honestas. Elas não são honestas, porque elas comparam maçã com banana. E quando a gente compara, quando a gente fala que o Brasil é inchado, a gente vai comparar com quem? A gente tem que trazer países semelhantes ao Brasil, ou então até mais desenvolvidos. E a gente percebe que os nossos números são inferiores. Então, isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade e essa reforma não visa corrigir isso. Doutora Vanessa Mateus, a senhora tocou num ponto muito importante sobre essa audiência pública, um tema tão importante que trata dos serviços públicos prestados em todo o país pelos servidores e que está incluso diretamente nessa reforma administrativa, que não foi vista na Câmara e parece que a Câmara dos Deputados não se preocupou com essa questão de realizar debate sobre essa reforma em todo o país. Mas parece que no Senado já começa a ser contestada a forma como essa reforma foi ou está sendo discutida na Câmara. Eu queria que a senhora discorresse para a gente se a senhora tem informação sobre isso e o que vocês pretendem fazer mediante isso para envolver mais ainda a sociedade sobre esse tema tão importante e o que diz respeito aos serviços públicos dentro da reforma administrativa. O que nós pretendemos fazer, na verdade não é fazer, é continuar fazendo. Nós temos visitado os gabinetes dos deputados, dos senadores, levando as nossas preocupações. Nós não somos contra reformas, em absoluto, pelo contrário. Qualquer um de nós entende que qualquer democracia precisa de tempos em tempos passar por reformas que ajustem o Estado às circunstâncias atuais. Mas nós temos demonstrado que essa reforma, tal como foi apresentada, ela não atinge nenhum dos objetivos propostos. Muito pelo contrário, ela quebra os alicerces do serviço público tão caro à população hoje em dia. E a gente tem tentado mostrar que, primeiro, este não é o momento. Não é o momento. Nós estamos no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, as pessoas estão afastadas, as pessoas estão com dificuldade de manter diálogos pessoais. Então, não é o momento, no momento em que a população mais precisa do serviço público, não é o momento de quebrar as suas pernas. Segundo lugar, a gente precisa trazer a sociedade civil para essa discussão. A sociedade civil não sabe o que está acontecendo. O serviço público é necessário à população. A população não sabe qual o efeito que essa reforma tem sobre o serviço público. A gente precisa chamar, e eu tenho falado isso não só na questão da reforma administrativa, eu tenho falado isso em diversos aspectos, na violência doméstica, na questão do combate à criminalidade. A sociedade civil não sabe a força que tem. Ela precisa se envolver nos projetos que a atingem diretamente. Nos projetos, por exemplo, que acabam com o combate à criminalidade, nos projetos que envolvem violência doméstica, na reforma administrativa, a sociedade civil precisa entender. A nós cabe parar de falar de forma técnica e trazer as questões técnicas, como vocês estão fazendo aqui. Trazer as questões técnicas de forma simples para que a sociedade civil entenda qual o tamanho do estrago e entenda de que forma ela vai ser afetada. Porque os parlamentares são representantes da sociedade. Eles precisam agir em conformidade com os anseios da sociedade. A sociedade precisa saber o que essa reforma traz. Precisa entender que ela não traz aquilo que ela promete. Perfeito.
Doutora Vanessa, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer demais aqui seus esclarecimentos aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual e também ouvintes da Rede Brasil de Fato sobre o que está em jogo e o que pode acontecer mediante os serviços públicos caso essa reforma administrativa de fato vingue no Congresso e no Senado. Obrigado mais uma vez. Espero falar com a senhora em uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço. Eu que agradeço o convite. Obrigada, um abraço. Falamos aqui com a Vanessa Matheus, que é juíza de Direito e presidente da Associação Paulista dos Magistrados. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 50 minutos. O Rio de Janeiro instalou barreiras em voos e vai confinar em hotel passageiro da Índia com Covid-19. A medida acontece após o passageiro vindo do país da Índia entrar no estado sem resultado do PCR e com a nova variante do vírus. A reportagem é de Vinícius Segala. A partir desta terça-feira, dia 1º, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro anunciou que vai incluir barreiras sanitárias nos aeroportos do Galeão e Santos Dumont, no desembarque dos voos que chegam da Índia. Há cerca de uma semana, um passageiro entrou no Rio de Janeiro mesmo sem o resultado do exame para Covid-19. Morador de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, ele veio do país asiático e acabou tendo o diagnóstico confirmado para a cepa indiana do vírus na última quarta-feira, dia 26. O caso foi o primeiro registrado em solo brasileiro. No Maranhão, a cepa já havia sido identificada em meados de maio. No entanto, na tripulação de um navio cargueiro. Os 6 tripulantes identificados com a variante indiana não desembarcaram e permaneceram em quarentena. De acordo com a Secretaria, a partir desta terça, uma equipe da Anvisa ficará de prontidão para realizar testes de antígeno nos passageiros dos voos vindos da Índia. O exame será obrigatório e quem testar positivo será isolado em um hotel na cidade até realizar novos testes da RT-PCR, cujas amostras serão encaminhadas para sequenciamento genômico e identificação da variante. Além disso, a Secretaria vai monitorar passageiros que estiverem em isolamento, assim como possíveis contatos. Após a confirmação da infecção da cepa indiana da Covid-19, outras 15 pessoas estão sendo monitoradas em Campos dos Goytacazes. Segundo a prefeitura da cidade, 12 são funcionários do hotel onde o homem de 32 anos ficou hospedado. Dos outros 3, 2 são trabalhadores que estavam no mesmo voo que veio da Índia, e um terceiro é um morador que retornou à cidade na última sexta. Nenhum dos monitorados apresentou sintomas de coronavírus até aqui. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação do Brasil de Fato do Rio de Janeiro, Vinícius Segala. São 5 horas e 52 minutos e a gente continua falando aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual sobre essa nova variante. Especialistas prevêem disseminação de novas variantes do coronavírus. A audiência pública discutiu a situação da cepa indiana, classificada pela Organização Mundial da Saúde como variante de preocupação global. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira traz os detalhes. Especialistas reunidos pela Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de combate ao coronavírus, destacaram a grande probabilidade da disseminação de variantes do vírus por todo o país. A audiência pública discutiu a situação da cepa indiana, classificada pela Organização Mundial da Saúde como variante de preocupação global. A variante indiana chegou ao Brasil em maio por meio de tripulantes de um navio com bandeira de Hong Kong ancorado na costa do Maranhão. Até agora já foram detectados casos também no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, num total de 8 notificações. De acordo com Valquíria Almeida, técnica do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, já foram registrados também 3 casos da variante da África do Sul e 120 da variante do Reino Unido. Rivaldo Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, informou que 100 variantes do coronavírus já foram identificadas no Brasil. E Valquíria Almeida, do Ministério da Saúde, acrescentou que já há quase 4.000 casos de pessoas que apresentaram variantes do vírus no país. Na audiência pública, ela detalhou as ações do Plano de Vigilância Sanitária,
com notificações dos casos, monitoramento de amostras e atualização de informações, além de uma nota técnica específica sobre a variante indiana. A gente precisa conseguir passar para a nossa população a mensagem da necessidade de continuar com as medidas de prevenção, de controle, a vacinação. A gente precisa que os nossos documentos, as nossas diretrizes sejam atualizadas conforme toda essa situação epidemiológica, com esse enfoque nas VOCs. VOC é a sigla em inglês para as variantes do coronavírus. Parlamentares e especialistas cobraram da representante do governo campanhas de esclarecimento à população e ela admitiu falhas na comunicação com o cidadão comum. Para evitar discriminação, a OMS mudou a nomenclatura. A variante indiana passa a se chamar Delta, assim como a do Reino Unido é a Alfa, a da África do Sul é a Beta e a P1, detectada em Manaus, é a Gama. A relatora da Comissão Externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, lembrou que há um cansaço da população em relação às medidas sanitárias, traduzido, por exemplo, na frequência de eventos clandestinos, e explicitou a sua preocupação. A possibilidade de uma terceira onda, numa variante que tem também uma transmissibilidade acentuada, segundo a Organização Mundial de Saúde, os estudos estão em andamento, ou seja, a gente nem conseguiu combater uma variante como é a variante Gama, aquela que foi detectada no Brasil, e aí a gente fica muito preocupado com a disseminação rápida que já está acontecendo da variante Delta nos vários países. Rivaldo Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, falou dos esforços para atualizar o parque industrial com a importação de equipamentos para melhorar a identificação de novas variantes. Ele explicou qual é o prognóstico para a ação dessas novas cepas no Brasil. É muito provável que daqui a alguns meses a variante indiana, ou a Delta, como melhor dizendo, estará em praticamente todo o território nacional. E também de que, muito provavelmente, outras variantes irão surgir. Fernando Campos, assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ressaltou que a prevenção é a melhor estratégia para enfrentar as novas variantes e demonstrou preocupação com as normas sanitárias para o controle dos passageiros nos aeroportos. A exigência que se faz é que, ao embarcar, até 72 horas antes do embarque, a pessoa tenha um exame de PCR, apresente na hora do embarque, e aí, quando chega ao Brasil, não tem nenhum tipo de exigência em relação à solicitação de exame, e sim ele preenche uma declaração de saúde dentro do avião e entrega. E a gente sabe que provavelmente uma pessoa não vai dizer que está com algum sintoma, mesmo que esses sintomas tenham aparecido durante a viagem. Valquíria Almeida, do Ministério da Saúde, afirmou que o governo já trabalha com a possibilidade de uma terceira onda, fazendo monitoramento constante em trabalho conjunto com a Fundação Oswaldo Cruz e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 5 horas e 57 minutos. A Universidade Federal Rural de Pernambuco divulgou nesta segunda-feira o edital para o processo seletivo do curso de bacharelado em agroecologia. São 40 vagas, com 30 reservadas para pessoas ligadas diretamente ao espaço socioterritorial do campo, como agricultores familiares, assentados ou pessoas que fazem parte de comunidades tradicionais. As demais 10 vagas serão destinadas à ampla concorrência. Quem vai trazer as informações é a repórter Georgia Cavicchioli. De acordo com a professora Joana Lessa, coordenadora do curso, todo o desenho do curso foi pensado e feito com a ajuda de movimentos sociais e trabalhadores do campo. Para ela, é importante entender o campo como um espaço de alimento e bem-estar de toda a população e não como um local para pensar em indústrias ou em pobreza. Segundo o técnico agropecuário André Luiz Soares, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o curso vem para reparar todo o processo de exclusão da classe trabalhadora campesina das universidades. Os candidatos podem concorrer usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio das últimas 5 edições,
de 2015 a 2019. A graduação será presencial para entrada a partir do segundo semestre de 2021 e o início das aulas está previsto para 30 de agosto. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até 1º de julho de 2021. Os interessados devem fazer a inscrição por meio do site agroecologia.ufrpe.br/inscrição. Repetindo, agroecologia.ufrpe.br/inscrição. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Georgia Cavicchioli. Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com/Rádio Brasil Atual. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia, compromisso com a democracia, compromisso com você. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. São 6 horas. Um levantamento realizado pela Comissão Pastoral da Terra mostra que as ocorrências de conflitos em zonas rurais do país aumentaram no último ano. Foram registradas mais de 2.000 ocorrências, o maior número já contabilizado desde 1985. Quase 1 milhão de pessoas foram envolvidas nos conflitos. A reportagem é de Júlia Pereira. Em 2020, foram registradas 2.054 ocorrências de conflitos no campo, que envolveram quase 1 milhão de pessoas. É o que mostra um levantamento divulgado na última terça-feira pela Comissão Pastoral da Terra. O número é o maior já registrado desde 1985. A coordenadora nacional da comissão, Isolete Wischniewski, observa que tais conflitos resultaram da forma como a política governamental e o sistema econômico estão organizados. Eu acho que tem outra consequência que é a questão da própria readequação do capitalismo, principalmente do agronegócio, das mineradoras, né? Dentro dessa perspectiva que o Brasil tem uma economia reprimarizada, né? Deixando um pouco a questão da industrialização e focando muito na questão das commodities. E isso afeta diretamente o campo, porque o espaço do campo ele é disputado com essas empresas, com o agronegócio. Outras são a questão das terras públicas, né? E essas terras públicas, elas deveriam ser destinadas em primeiro plano às comunidades tradicionais, aos povos indígenas, né? Aqueles que não têm o acesso à terra, não têm acesso aos seus territórios, né? Então, eu acho que isso é garantido constitucionalmente e deveria ser respeitado. Famílias indígenas foram as principais vítimas dos conflitos registrados. Das 81.225 famílias que tiveram suas terras invadidas em 2020, 58.327 são indígenas. A invasão de territórios indígenas é histórica e recorrente. No último mês, a comunidade Palimiú, na terra indígena Yanomami, em Roraima, foi vítima de ataques a tiros de um grupo de garimpeiros. 2 crianças foram mortas enquanto fugiam dos disparos. Segundo Dina Mantuchá, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o ataque contra os Yanomamis é reflexo de políticas que enfraquecem a proteção aos povos indígenas, como o PL 191 de 2020, que tramita no Congresso Nacional a fim de regulamentar a mineração nessas terras. E aí acaba ocasionando, né, esses conflitos socioambientais, esses conflitos com os povos indígenas,
em especial porque essas pessoas vão dentro das terras indígenas, já demarcadas, já homologadas, e se sentem no direito de praticar esses atos ilícitos, pela mera tramitação dessas proposituras dentro do Congresso Nacional. E, além do mais, nós temos um executivo que, a todo instante, fazem articulações, pronunciamentos que insuflam, né, esse racismo que nós já está pregnado, racismo institucional, que acaba aumentando ainda mais as tensões dentro dos territórios indígenas, dentro das terras indígenas. Diante disso, nós entendemos que um dos principais fatores é também a ausência do Estado, em especial, né, através de políticas públicas, e principalmente através da ausência do órgão indigenista, que no caso é a FUNAI, que está completamente fora dos eixos, fora do seu compromisso institucional, fora das suas obrigações institucionais. A perspectiva é de que os índices de conflitos continuem altos, devido ao posicionamento do governo que estimula a ilegalidade e a violência no campo. Observa Adriana Ramos, assessora do Instituto Socioambiental. Antes de ser presidente, ele tinha discursos anti-indígenas, se elegeu dizendo que não ia demarcar mais 1 centímetro de terra indígena, propôs medidas normativas da própria FUNAI, né, que faziam fragilizar o reconhecimento das terras indígenas, como, por exemplo, medidas que estabeleciam que as políticas públicas só iam atender terras indígenas já homologadas. A violência tende a crescer porque quanto mais, digamos assim, acuados no sentido de que eles querem mudar a legislação, eles querem ganhar na marra o direito de continuar suas atividades ilegais. E eu acho que, lamentavelmente, a gente tem um cenário que pode crescer a violência aí. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Rodrigo Gomes. O Rodrigo, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo. Prazer é todo meu, Cosmo, de falar contigo e com os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Maravilha. Rodrigo, quais destaques do portal da Rede Brasil Atual que você traz aí para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde? Olha só, Cosmo, o governo paulista anunciou hoje um cronograma prometendo vacinar toda a população de São Paulo a partir de 18 anos contra a Covid-19 até o dia 31 de outubro desse ano. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, o planejamento foi feito considerando inclusive possíveis atrasos no calendário de entrega das vacinas e garantindo aí que até o dia 31 de outubro, pelo menos a primeira dose, toda a população de São Paulo a partir de 18 anos vai ter recebido. Meu Deus, eu não vejo a hora de chegar a minha vez, viu, Rodrigo? Estou rezando, implorando aos deuses, deusas e todas as entidades possíveis e crenças para a minha vez chegar. Eu imagino que esta também deva ser a vontade e o desejo de muita gente aqui no estado de São Paulo, né? Com certeza, Cosme. Olha aí, ó. Pela projeção é o seguinte: em julho vai ser vacinada toda a população de 55 a 59 anos e os profissionais da educação. O governo promete vacinar todos os profissionais da educação até o final de julho. A partir de agosto vai ser vacinada toda a população de 45 a 54 anos. Em setembro, toda a população de 30 a 44 anos. E em outubro, a população de 18 a 29 anos. Esse calendário tem algumas divisões, né? No caso, cada faixa etária de 5 anos, por exemplo, 40 a 44 anos, 35 a 39 anos, vai ser vacinada num período de 10 dias em cada um desses meses que nós colocamos. No entanto, a gente sempre tem que apontar que o Ministério da Saúde promoveu diversos atrasos até agora na entrega de vacinação. E essa vacinação do estado de São Paulo depende de vacinas que devem chegar da fabricante Pfizer, vacinas que devem ser produzidas pela Fiocruz, então está sujeito a atrasos. Mas nós esperamos aí, todo mundo, né, Cosmo? Como você falou, eu inclusive, esperamos ser vacinados o mais rápido possível. Agora, Rodrigo, nesse plano, nesse calendário aí para o estado de São Paulo, como você bem lembrou, tem aí a questão da dependência das vacinas do Plano Nacional de Imunização. Isso, você falou no começo da sua entrevista, que já era uma previsão nesse calendário para possíveis atrasos, né? Qual a tua avaliação especificamente deste calendário e se sim é possível criar aí com novas vacinas chegando aí, inclusive de outros laboratórios, se é possível de fato esse calendário ser cumprido, na sua opinião?
Eu acredito que sim, Cosmo, pelo seguinte, o estado de São Paulo, além de ter as vacinas que são distribuídas nacionalmente pelo Programa Nacional de Imunização, o governo paulista fez um contrato específico para adquirir pelo menos mais 20 milhões de doses da vacina Coronavac, apenas para o estado de São Paulo. Então é possível que mesmo com alguns atrasos que ocorram nas entregas do governo federal, essas outras 20 milhões de doses supram esse calendário, né? Porque o calendário está sendo feito com base numa entrega muito maior do que a necessária para vacinar o estado de São Paulo. Então é possível sim que até o fim de outubro, pelo menos a primeira dose, todas as pessoas a partir de 18 anos recebam. Ainda mais depois que ontem a Organização Mundial da Saúde aí incluiu na sua lista de aprovação a vacina da Coronavac, né, Rodrigo? Sim, é um momento muito importante esse, né, com a aprovação da Coronavac por um órgão internacional. A gente teve estudos recentes também que demonstraram que a Coronavac, que é a vacina hoje mais aplicada no Brasil, e é vítima de diversos tipos de fake news que correm pelas redes sociais, né? É muito importante destacar que ela tem eficiência, sim. A gente teve um estudo aqui em Serrana, no interior de São Paulo, demonstrando que com 75% da população vacinada só com a Coronavac, a pandemia foi controlada, né? O número de casos, de internações e de óbitos caiu brutalmente na cidade de Serrana. Tem um estudo também no Uruguai, realizado recentemente, demonstrando que a vacinação com a Coronavac foi capaz de conter a pandemia na população entre 18 e 60 anos. Então a gente tem um prognóstico muito bom aí, Cosmo, uma esperança grande de que, independente da vacina que seja aplicada, a população vai ser protegida contra essa doença terrível que é a Covid-19. É verdade. E os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual devem estar se perguntando esse barulho de criança ao fundo. Lembrando aos nossos ouvintes, o Rodrigo, assim como eu, estamos trabalhando de casa, em home office, e esse barulhinho aí ao fundo são os filhos do Rodrigo. É isso, né, Rodrigo? Exatamente. A Sofia, minha pequena de 5 anos, e o Lucas, que tem 3 anos, que estão aqui fazendo um suco de laranja atrás de mim. Virou sorvete de laranja agora. É tudo muito rápido aqui, né? Você percebe. Mais rápido do que as notícias são os meus filhos projetando brincadeiras. Maravilha. Isso são coisas de quem está trabalhando de casa e aí esses imprevistos acontecem. Rodrigo, algo mais que você queira acrescentar? Só dizer para os ouvintes da Rádio Brasil Atual que eles podem conferir lá no site todos os detalhes, né? Porque tem alguns requisitos para vacinação de quem tem comorbidade, para vacinação de quem tem deficiência permanente. Todos esses dados estão colocados lá na matéria no nosso site, as pessoas podem se informar perfeitamente lá. Eu reforço o convite aí para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, a acessarem aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra essa reportagem falando sobre o calendário de vacinação no estado de São Paulo contra o coronavírus. Rodrigo, obrigado pelas informações, se cuide, abraço e até uma próxima oportunidade. Sempre um prazer falar contigo, Cosmo. Falamos aqui com o Rodrigo Gomes no Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. 6h12. Começou nesta quarta-feira a campanha nacional contra o trabalho infantil, realizada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a Organização Internacional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho. O foco da campanha é alertar para o risco do crescimento da exploração de crianças e adolescentes frente aos impactos da pandemia. A reportagem é de Larissa Borer. A erradicação do trabalho infantil está entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que fazem parte da Agenda 2030, que é um plano global composto por 17 objetivos e 169 metas a serem alcançadas até o ano de 2030 pelos 193 países membros da Organização das Nações Unidas. Segundo dados atualizados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados no final de 2020 sobre o trabalho infantil no período entre 2017 e 2019, houve uma redução de 16,8% nas ocorrências.
Porém, este número é pequeno, de acordo com a procuradora do trabalho, Ana Maria Villarreal, coordenadora nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente. Segundo Ana Maria, além do número alarmante de crianças e adolescentes que trabalham, existem a subnotificação dos casos e a não inclusão nas estatísticas de formas mais graves de trabalho infantil. No momento de aumento da crise econômica, de desemprego, de ausência de investimento na proteção social, temos um cenário com condições extremamente favoráveis ao recrudescimento do trabalho infantil no país. Foram anos de diminuição do trabalho infantil. De 92 a 2015, tivemos uma redução de mais de 60% do trabalho infantil. De 2015 para cá, as reduções foram tímidas, têm sido tímidas. Temos no Brasil um contingente de 1.800.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, segundo o IBGE. E é bom lembrar que as estatísticas não contabilizam algumas das piores formas de trabalho infantil, a exemplo do trabalho infantil no tráfico de drogas e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Isa Oliveira, cientista social, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e militante dos direitos humanos de crianças e adolescentes, comenta que na pandemia aumentou o número de crianças e adolescentes que trabalham e também a mendicância, ou seja, crianças e adolescentes que pedem por comida em restaurantes e mercados. Olha, sem dúvida que a pandemia agravou uma situação já existente. Há uma constatação do aumento do número de crianças e adolescentes no trabalho informal, vendendo produtos nos semáforos, nas portas dos mercados, nas ruas e, sobretudo, um aumento da mendicância, que nós definimos como trabalho infantil. Embora a pandemia tenha feito com que a fiscalização do trabalho infantil caísse, Isa Oliveira avalia que o aumento desse problema vem da falta de promoção de políticas públicas de combate do trabalho infantil. Nós não podemos atribuir só a fiscalização do trabalho infantil. A maior responsabilidade é pela não implementação de políticas públicas eficazes. Sem dúvida nenhuma, houve uma redução da fiscalização do trabalho infantil, em razão realmente do isolamento social, né, de uma redução das ações, né, diretas de fiscalização, e também já era uma consequência de uma redução do orçamento para essa atividade de fiscalização do trabalho infantil. Mas eu volto a insistir que a maior responsabilidade é da não implementação de políticas públicas e da destinação de recursos necessários para que essas políticas tivessem efetividade. E um dado extremamente importante que a pandemia revelou é que a proteção social, garantindo uma renda básica às famílias, é determinante. Ana Maria Villarreal chama a atenção para lembrar que o trabalho infantil não rouba só infâncias, mas também pode tirar vidas. É sempre importante esclarecermos às pessoas que o trabalho infantil não só rouba infâncias, como também mata e causa acidentes graves de trabalho. Entre 2007 e 2020, 290 crianças e adolescentes morreram trabalhando e mais de 29 mil sofreram acidentes de trabalho graves. É o que consta dos dados do SINAM, Sistema Nacional de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, e os dados são ainda mais alarmantes porque o próprio órgão reconhece a subnotificação. Dando início a uma série de atividades que acontecerão durante o mês de junho, começa hoje a campanha nacional contra o trabalho infantil. Entre as atividades serão exibidos 12 vídeos nas redes sociais com histórias reais de vítimas que fazem parte da série 12 motivos para a eliminação do trabalho infantil. Além de uma nova versão da música Sementes, composta pelos rappers Emicida e Drica Barbosa, que será lançada na próxima quarta-feira, 9 de junho, haverá um seminário virtual que será transmitido pelo canal do Tribunal Superior do Trabalho no YouTube, no dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Toda a programação poderá ser acompanhada pelas redes sociais das instituições parceiras. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. 6 horas e 18 minutos. O mineiro Rodrigo Lombardi Silva Ferreira foi o primeiro
O motorista brasileiro a ter vínculo empregatício com a multinacional estadunidense Uber, reconhecido por um juiz em 2017. Quem traz os detalhes sobre essa história é o repórter Douglas Matos. A sentença foi revertida em instâncias superiores, mas a luta por direitos não terminou. Cofundador da Associação dos Prestadores de Serviço que utilizam plataformas web e aplicativos de economia compartilhada, chamado APEC, ele planeja articular uma ação coletiva contra a empresa, alegando dumping social. Em entrevista ao Brasil de Fato, o trabalhador relembra a trajetória, cita os estragos financeiros e emocionais causados pela Uber e deixa claro que continuará na justiça até que haja reparação dos danos. Ferreira trabalhava há 15 anos no ramo de transporte executivo quando a multinacional chegou ao Brasil às vésperas da Copa do Mundo de 2014. Na época, ele fazia o trajeto entre a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, e o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Ferreira não apenas se cadastrou na plataforma, como abandonou os clientes que tinha como motorista particular e incentivou colegas a fazerem o mesmo. E na época, eu era um garoto propaganda da Uber, sabe? Tudo quanto é entrevista, reportagem, matéria a respeito dos aplicativos, eu tava lá dando a minha cara, sabe? Eles marcavam pra eu ir encontrar com o jornalista ou com a pessoa que fosse fazer a matéria, que fosse fazer a entrevista, tirar foto com o fotógrafo, tudo isso para poder publicar nos jornais aqui em Belo Horizonte. Naquele momento, taxistas haviam declarado guerra aos motoristas de Uber em várias capitais, e Ferreira sentia falta de respaldo e proteção da empresa nesse novo fogo cruzado. Sem respostas por parte da multinacional, Ferreira entendeu que caberia aos próprios motoristas se organizarem. Foi quando, depois de um ano de trabalho com a Uber, ele liderou a criação da APEC. Foi a terceira associação do país e a primeira de Minas Gerais com esse objetivo. Aí, quando eles ficaram sabendo que eu tinha aberto essa associação, imediatamente eles cortaram minha conta e fizeram um bloqueio definitivo. Durante 3 semanas, o motorista insistiu para que a empresa respondesse seus e-mails e telefonemas. Ele disse que implorou para voltar à plataforma porque era seu único ganha-pão e não existiam outros aplicativos. Sem respostas por parte da Uber, a quem sempre encarou como empregador, Ferreira decidiu entrar na justiça. Além de questionar as razões da sua exclusão do aplicativo, o motorista pediu o reconhecimento do vínculo de emprego. Ele não foi o primeiro a fazer isso. Antes, Wagner Martins de Oliveira, também de Belo Horizonte, havia ajuizado um processo semelhante. O processo em aberto por Ferreira ocorreu na Vara do Trabalho número 33, em Belo Horizonte, e teve um resultado inédito, em 13 de fevereiro de 2017. Conforme decisão da primeira instância, a Uber deveria pagar aviso prévio indenizado, férias proporcionais, valores correspondentes ao fundo de garantia, com multa correspondente a 40% pela demissão. Os valores foram calculados sobre o período trabalhado, entre fevereiro e dezembro de 2015. Somando todas as obrigações, a Uber deveria pagar cerca de R$80 mil a Ferreira, que no início da ação pedia 130 mil. Na sentença, o magistrado citou os riscos da chamada uberização. A disputa judicial foi acirrada e teve até condenação por crime de falso testemunho. Ferreira conseguiu provar que um dos motoristas que testemunhou em defesa da Uber mentiu em depoimento. Eu fui o cara mais traído pela Uber dentro de Belo Horizonte. Eu fui o cara mais prejudicado, pode imaginar. Além de determinar o pagamento ao motorista, a decisão da 33ª Vara do Trabalho poderia contribuir na construção de uma jurisprudência favorável aos trabalhadores de plataformas digitais no Brasil. No fim das contas, nada disso aconteceu. O motorista mineiro nunca recebeu um centavo da empresa após a sentença de fevereiro de 2017. A Uber recorreu da decisão e teve ganho de causa. Depois de trabalhar para o aplicativo Cabify, concorrente da Uber, Ferreira atua hoje como microempreendedor individual, fazendo entregas no site Mercado Livre em Belo Horizonte. Ele afirma que nunca se recuperou do impacto da chegada dos aplicativos de transporte individual à cidade. Ferreira ainda tem um processo em aberto contra a Uber. A pandemia atrasou as audiências, mas ele espera, ainda neste ano, um retorno positivo. O setor de transporte individual executivo, ao qual se dedicou por 15 anos, teria sido destruído pela entrada dos aplicativos. Uber, em todos os lugares que ela entra, então ela destrói a profissão do motorista. Ela alicia o motorista
e compra o mercado dele por ninharia, igual ela fez com aqui em Belo Horizonte. Isso é no mundo inteiro. Ou seja, hoje não existe mais profissão do motorista. Você não tem mais um mercado externo para poder explorar. A Uber, e aí vem os concorrentes também na mesma linha, né? Disputando mercado por preço, eles esmagam totalmente a condição do motorista poder negociar e poder dar preço às suas corridas. Não existe mais esse mercado interno. O Brasil de Fato entrou em contato com a Uber e apresentou as críticas e acusações feitas pelo motorista Rodrigo Leonardo Silva Ferreira. Não houve resposta até o fechamento da reportagem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 6 horas e 24 minutos. O Congresso aprova créditos de mais de 23 bilhões de reais para recompor o orçamento deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, quem traz as informações é o repórter Antônio Vital. O Congresso Nacional aprovou projetos de crédito suplementar que somam mais de 23 bilhões de reais para recompor recursos que tinham sido cortados do orçamento deste ano para evitar romper o teto de gastos. O dinheiro aprovado tem como destinação despesas obrigatórias, como o pagamento de aposentadorias, mas vai ser usado também para o pagamento do seguro-desemprego, moradias, saneamento básico, testes de vacinas contra a Covid-19, combate ao desmatamento ilegal e projetos de desenvolvimento tecnológico de empresas. O projeto mais volumoso em termos de recursos abre crédito de quase 20 bilhões de reais, sendo quase 5 bilhões de reais para o regime geral de previdência social e mais 6 bilhões para aposentadorias. Outro projeto de crédito aprovado destina pouco mais de 1 bilhão de reais para, entre outras ações, combater o desmatamento ilegal e para custear testes de vacina contra a Covid-19, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Atualmente, 3 imunizantes estão sendo desenvolvidos com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O combate ao desmatamento ilegal vai receber 270 milhões de reais. E diversos ministérios também foram beneficiados com os créditos extraordinários destinados a vários programas, inclusive obras. A aprovação dos créditos se deu dentro do mesmo acordo que permitiu a derrubada de diversos vetos presidenciais a projetos, como o que previa o uso de recursos orçamentários do ano passado para pagar auxílio a artistas pela Lei Aldir Blanc, e o que reservava 3 bilhões de reais para garantir internet a alunos e professores de escolas públicas de regiões carentes. Para o relator do projeto, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, que também é líder do governo no Congresso, as aprovações recompõem o orçamento para projetos importantes. Vou destacar aqui o programa Casa Verde e Amarela, que num dos PLNs reestabelece 400 milhões para a construção de casas, o PLN de recomposição dos recursos do meio ambiente, compromisso firmado pelo presidente da República na cúpula do clima. O que simboliza essa recomposição, senhor presidente? Simboliza, por exemplo, o cumprimento parcial, mas gradativo, do acordo que fizemos nesse plenário sobre os recursos de ciência, tecnologia e inovação. Partidos de oposição concordaram em aprovar os créditos extraordinários, mas criticaram a maneira como foi aprovado o orçamento deste ano. Uma das fontes dos recursos usados nos créditos foi o veto do governo a mais de 10 bilhões de reais previstos originalmente para emendas do relator do orçamento. O líder da minoria no Congresso, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, criticou as prioridades do governo no orçamento, mas admitiu que a aprovação dos projetos repõe recursos para programas importantes. Nós não concordamos com as prioridades estabelecidas no orçamento da União. Ao mesmo tempo, nós temos lutado para a educação, para a saúde, para a assistência social, para a ciência e tecnologia, para repor verbas, enfim, naquilo que é vital, além das chamadas despesas obrigatórias. A aposentadoria tem que pagar. Eu estou dizendo, então, que nós poderemos votar a favor do PLN 4. Os projetos de crédito suplementar aprovados pelo Congresso também destinam recursos a projetos de infraestrutura, saneamento, habitação, transportes urbanos e programas sociais voltados para adolescentes, idosos e mulheres vítimas de violência. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
quinta-feira de feriado em algumas cidades será de sol e calor. Na capital paulista não tem previsão de chuva, a temperatura sobe e a tarde será de sol quente. Porém, o começo e final do dia serão mais gelados, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 14 graus. Mesma coisa nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quinta-feira será de sol e sem previsão de chuva. A temperatura sobe e a tarde será mais quente. O começo da manhã e da noite continuam frios, com máxima de 26 graus e mínima de 14 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira também será ensolarada, não tem previsão de chuva e a temperatura será mais alta, com máxima de 25 graus e mínima de 12 graus. A quinta-feira será de sol entre nuvens em Santos, mais um dia sem previsão de chuva. E a temperatura também continua mais alta, com máxima de 25 graus e mínima de 21 graus. Gente, lembrando que a pandemia não acabou. Evite aglomerações e só saia de máscara. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. A gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Mauro Ramos e de Cosmo Silva. Nós voltamos amanhã, quinta-feira, a partir das 5 da tarde. Até lá.